Graça e paz. Amém? Vamos continuar adorando um pouquinho. Vou pedir para fechar os olhos, a gente tirar um momento aqui. Nós estamos na presença do Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, que não perde batalhas. Amém? Que você possa nessa manhã colocar a mão no seu coração e entregar aquilo para o Senhor que tem te preocupado, que tem te deixado aflito. Que esse momento possa ser um momento de adoração ao Senhor. Essa adoração continue no decorrer do culto, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, entregando o nosso culto racional a Ti, com os nossos corações abertos, Pai. Nós estamos prontos para ouvir a Tua voz, continuar falando conosco. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti as nossas preocupações. Senhor, aquilo que tem, Senhor, deixado o nosso coração aflito, preocupado, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti. E que o Senhor tome, Senhor, e faça como for melhor. E que nesse momento essas distrações não nos atrapalhem de receber aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, a Tua palavra viva, Senhor, que será pregada aqui nesse momento. Que possa, Senhor, encontrar terras férteis, Senhor, em nome de Jesus. E dar frutos, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue falando conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Aleluia. O tema desse mês é preparando-se para o dia da batalha. Amém? Um tema forte que a gente que cresce na igreja aprende desde pequenininho, lá em Efésios 6, a armadura, né, que a gente tem que vestir, a armadura espiritual, e aí a gente veste de soldadinho e faz... Quem lembra? Acho que todo mundo que cresceu na igreja já fez alguma apresentação em cima desse tema, né? E nós sabemos que nós somos um exército. Nós sabemos, desde pequeno, né, quando a gente cresce na igreja, a gente aprende que nós somos soldados de Cristo, que nós somos preparados para alguma batalha. Qual batalha? Muitas vezes a gente nem sabe, porque nós somos ali, só estamos ali, né, soldado de Jesus. Mas nós somos preparados para as batalhas. E quando a gente vai crescendo, a gente vai vendo que as batalhas são bem piores do que a gente imaginava. Porque ela não é uma batalha física, como diz a Bíblia, né? Espiritual. E quando nós vamos vivendo, né? A gente vai vendo como que é essa preparação. E hoje eu vou trazer aqui aquilo que o Espírito Santo tocou no meu coração, de como nós precisamos, né? E podemos nos preparar para a batalha. Mas uma coisa eu já quero começar aqui falando que muitas vezes nós estamos despreparados. É por isso que Deus, né, colocou esse tema no coração do pastor, porque eu acredito que a igreja em geral tem andado muito despreparada, muito distraída, levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é um dia de cada vez, mas a gente tem que andar atento, vigilante, porque o dia da batalha vai chegar, está próximo. Além das batalhas que nós enfrentamos, nós temos que estar preparados para a guerra. Amém? Eu vou falar uma coisa, o nosso inimigo ele tem se levantado de maneira grandiosa contra a igreja do Senhor. E se a igreja não estiver preparada, a gente vai perder a batalha, né? Nós individualmente falando, é a igreja, nós precisamos nos atentar e nos preparar, nos revestir mesmo. Está pronto, alinhado, juntos em unidade, amém? Eu pesquisei um pouco sobre como os exércitos antigamente se preparavam para as batalhas, e até hoje muitas coisas não mudaram, né? Mudou a forma, né? A guerra, enfim, mas algumas coisas, né? A preparação em si, eu acredito que não mude muito. A primeira coisa que eles faziam era se reunir para receber as instruções. Vamos vendo o paralelo, né, entre o exército e nós, né, exército de Cristo, amém? Soldados de Jesus, como eu falei, como as crianças falam.
eles se reuniam e organizavam, né? Assim como a gente faz também. Deus sempre levanta um líder para poder organizar. E aí a gente vê na igreja a mesma coisa. Deus levanta o pastor, a liderança e nós. Se alguém ali discorda, se alguém se rebela, eles já vão perdendo esse alinhamento. Porque ali eles têm que ouvir e acatar. Né? O Gabriel sabe dizer melhor que eu acredito que eu. O que acontece quando eles descumprem uma ordem desse líder, ou que eles se rebelam mesmo, né? Não pode, ele está fazendo assim, gente, lá dentro, ó. Não é diferente, né, da igreja. Depois, eles fazem a revisão das armas e dos equipamentos. Quais são as armas que nós usamos? Porque a nossa guerra não é contra carne nem sangue, né? São as armas espirituais, essas a qual em Efésios 6 ali está descrito da armadura e a espada, o escudo, né? Será que a nossa espada está afiada? Nós temos estudado. Então as espadas tinham que estar afiadas, as lanças tinham que estar firmes, os escudos tinham que estar íntegros, arcos e flechas disponíveis, armaduras ajustadas e provisões básicas. Terceiro, a alimentação e descanso. Gente, cuidar da saúde também é importante. A gente também às vezes esquece disso. Comiam quando era possível, bebiam água e tentavam dormir. Vigilância noturna. Aqui que entra aquilo que eu falei. Eu acho que muitas vezes nós temos falhado, né? Na nossa vigilância. Nós temos que estar atentos e vigilantes. Nós somos cristãos. Amém? O mundo espiritual, ele é real. Ele existe e ele está aí, a batalha está acontecendo o tempo todo. E depois o discurso para fortalecer a tropa. A gente, né? E alguma coisa a ver aqui, a gente também, né? Tem que um estar encorajando o outro, amém? Instantes antes do confronto, eles faziam a formação em linhas, escudos estavam erguidos e havia um silêncio tenso ou gritos de guerras, trombetas, tambores, sinais e avanço ao comando do líder. E a igreja, ela precisa estar alinhada, em unidade também. É importante a gente estar alinhado. Todo mundo ali sempre pronto, preparado. Porque a hora que o líder falar, vai, a gente tem que ir. Não, peraí que eu esqueci meu escudo. Peraí que eu não trouxe, minha espada não está afiada. A gente tem que estar preparado. Amém? Agora eu separei algumas coisas importantes para a gente refletir juntos. E a primeira delas é a gente entender e saber quem é o nosso real inimigo. Eu comentei aqui, né, da nossa luta, né, que não é contra carne e sangue, mas vamos ler lá em Efésios 6, no versículo 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós precisamos conhecer o nosso inimigo. A gente não pode andar alienado, porque como eu falei, essa guerra ela é real e ela é espiritual. Não é contra carne nem sangue. A gente tem que dar nome, né, as coisas da forma certa. Muitas vezes a gente está enfrentando uma dificuldade e a gente acha que é ali no natural, mas é no sobrenatural que acontece. Nós que somos cristãos, nós precisamos entender que a nossa vida espiritual, ela precisa, né, a gente precisa se atentar para a vida espiritual, porque nós andamos, né, muitas vezes distraídos, despreparados, porque a gente está vivendo um dia após o outro. Mas o mundo espiritual é real. E a nossa luta não é contra quem está falando mal da gente. Não é contra o nosso inimigo. Não é aquela pessoa que fica pegando no nosso pé. Que fica, muitas vezes mesmo, a gente tem realmente pessoas que se incomodam com a gente. Que tentam atingir a gente, né, de certa forma, com maldade. Existe isso, mas o nosso real inimigo é o que tem por trás. Agindo, né, por trás daquela pessoa, daquela situação. E o nosso inimigo,
a gente tem que conhecer e saber com quem a gente está lutando. E como eu falei, ele não perde tempo. A Bíblia fala que o diabo vem para roubar, matar e destruir. Jesus fala, né? O diabo vem para roubar, matar e destruir. Ele não vem para brincar, para trazer só ali um momento, não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar a nossa fé, a nossa alegria, a nossa paz. Ele vem para matar a nossa vida espiritual, para matar a nossa alegria, para matar os nossos sonhos e para destruir a nossa vida, a nossa família. Ele não brinca em serviço. Mas nós temos um Deus grandioso, nós sabemos a quem a gente serve. E nós precisamos estar atentos e estar prontos. Porque, como diz, né, contra os dominadores desse mundo tenebroso, o mundo jaz no maligno. O príncipe desse século, ele age de forma muito maldosa mesmo, né? Ele vai se infiltrando e a gente vê que hoje coisas estão acontecendo, né? E através da ação dele no mundo. E muitas vezes a gente vai aceitando, isso é normal. Isso aqui faz parte, é só... A gente tem que estar atento, com os nossos olhos abertos. Amém? Conhecer o nosso inimigo, não viver alienados. Estejam atentos por dentro do que está acontecendo. E o que está atrás, qual influência está por trás do que está acontecendo. A gente vê na internet como o mundo realmente está descarado em relação a quem é o príncipe desse século mesmo. A gente vê nos carnavais, que sempre foi, né, uma festa da carne, a gente sempre discordou, né? Não tem nem como um cristão, né, falar que gosta de carnaval. Mas a gente vê que ultimamente está muito descrachado a forma que eles têm exposto e deixado claro quem é o Deus deles. Os carros alegóricos com a imagem mesmo ali declarada de Bafomé, da própria imagem de Satanás. E as pessoas ali, muitas pessoas que se dizem cristãos, achando isso natural e normal. Gente, não é normal, não é natural. Os artistas seculares cada vez mais também se vestindo, fazendo shows, né, que são verdadeiros rituais. E a gente muitas vezes ouve músicas ou permite que essas coisas, né, ter acesso a essas coisas, que os nossos olhos tenham acesso a essas coisas, os nossos ouvidos. Mas nós precisamos estar atentos e saber quem é o nosso inimigo. Amém? E aí, continuando, não devemos andar distraídos. O crente não anda distraído. Isso é uma verdade. A gente não pode andar distraído. Isso e não estou falando de distraído, assim, porque a gente estava comentando ontem, né? De TDAH, esquecer o celular. Estou falando espiritualmente, porque distração assim, né? A gente tem que andar sempre atento. Não podemos estar distraídos. Eu quero ler com vocês 1 Samuel, capítulo 17, versículo 20. Davi é o nosso exemplo aqui hoje, que eu vou usar bastante. E ele não andava distraído, ele não brincava em serviço. Eu vou ler na NVI, tá, Gates? Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento, na hora em que, com o grito de batalha, o exército estava saindo para as posições de combate. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber onde estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou desde a linha de batalha e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Aqui, Davi, ele estava indo, ele já tinha sido ungido, ele era só um pastor de ovelhas, e ele estava indo levar o suprimento para os irmãos na guerra, que foi quando Golias se apresentou. Eles estavam prontos já ali em posição, em formação, quando Golias se apresentou e começou a desafiar o exército.
de Israel. E Davi ouviu, ele estava ali atento, ele foi ver onde os irmãos dele estavam, ele estava atento ao que estava acontecendo, porque ele não andava distraído, ele sabia que existia uma guerra e o que estava acontecendo, e sabia que o exército de Israel tinha que ganhar essa guerra. Amém? Nós temos que estar atentos ao que está acontecendo, não permitir que distrações tirem aquilo que o Senhor quer nos dar, porque o Senhor tem para nós vitória. Amém? Ele é um Deus grandioso, um Deus que não perde batalhas, e Ele tem para nós essas vitórias, mas nós precisamos também estar atentos ao que está acontecendo, e estar prontos para quando essas batalhas chegarem, a gente está preparado. Amém? No dia da batalha tem que ter coragem. Davi sabia o tamanho do gigante, mas ele também sabia o tamanho do Deus que ele servia. Quando ele ouviu Golias desafiando, ele ficou inconformado. Ele começou a perguntar para um, para outro. Mas às vezes as pessoas tentam nos desencorajar. E o irmão de Davi, Eliabe, tentou desencorajar ele. Vamos ler? Agora no 1 Samuel 17, ainda no versículo 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Ele estava desencorajando Davi. E muitas vezes, muitas pessoas se levantam para tentar nos desencorajar ao longo da nossa vida. Mas por que você está fazendo aqui? Quem você acha que você é para estar aqui? Cadê aquele negocinho ali que você estava fazendo? Ah, esse negocinho que você está abrindo. E esse empreguinho aí que você tem? E esse ministériozinho? E sua igrejinha? Muitas pessoas tentam, muitas vezes, diminuir aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Diminuir os propósitos de Deus para a nossa vida e nos desencorajar, nos desanimar. Muitas vezes também nós mesmos colocamos essas dúvidas. Ah, mas por que eu estou fazendo aqui? O nosso pior inimigo, às vezes, é a gente mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Mas eu não vou conseguir vencer essa batalha. Eu não tenho essa força. Eu não tenho o tamanho de um gigante de 3 metros, mais de 3 metros de altura. Eu não tenho estatura, eu não tenho capacidade. Mas por que eu vou ministrar lá, pastor? Eu não tenho capacidade. Por que eu vou aprender isso sendo que eu não consigo? Mas Deus, Ele faz coisas além do que a gente sonha e imagina para as nossas vidas. Deus tem projetos e propósitos maiores do que a gente imagina. Davi, quando ele foi ungido, ele era um pastor de ovelhas. Ele já se contentava em cuidar de ovelhas. Ele já se contentava e fazia com perfeição aquilo que o Senhor entregou nas mãos dele. Ele entregava ali o melhor dele, naquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Mas o que Deus tinha para Davi era bem maior do que ele imaginava. E ele sabia de uma coisa, que o Deus dele era grande e poderoso. Amém? E mesmo ele tentando ser desencorajado, ele sabia quem ele era e ao Deus que ele servia. Isso a gente fala, ontem o Alan pregou aqui um pouco sobre intimidade, sobre identidade. Identidade, a gente saber quem a gente é, o que a gente é, a quem a gente serve. Eu lembro que tinha um louvor da Fernanda Brum que falava: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu ouvi esse louvor na minha adolescência, se eu não me engano, quando eu estava passando por uma crise de identidade, aquela fase, nossa, difícil, né? Ai, meu Deus, quem eu sou? Por que eu nasci? E aí, minha mãe, né, uma mulher de Deus, né, muito usada pelo Senhor, ouvindo essa música na minha casa. Assim, eu tento criar esse hábito também com as crianças. A gente tinha, todos os dias eu ouvia louvor, mas o domingo era assim, desde a hora que acordava, minha mãe na cozinha, eu tenho essas memórias. E o louvor, assim, a gente deixava lá na MK, lembrar. E o louvor ia tocando. E esse da Fernanda Brum, minha mãe tinha o CD. E aí ela colocava.
e tinha essa música, né? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E essa palavra entrou no meu coração de uma forma tão grande que eu comecei a pensar, não, eu não sou isso, não. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E toda vez que vinha uma dúvida, eu declarava isso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Porque o Senhor, Ele nos chama, Ele nos forma desde o ventre da nossa mãe, já tendo um propósito nas nossas vidas. Quando a gente se diminui, a gente está diminuindo também aquilo que Deus está fazendo. Se tudo que Deus faz é perfeito, por que a gente vai diminuir aquilo que Deus criou? Que somos nós mesmos, né? Então nós precisamos aprender, entender e aceitar a identidade que o Senhor criou, tomar posse daquilo e se posicionar, porque se a gente acha que a gente é pequenininho, quando vem um gigante a gente acha que a gente não vai conseguir enfrentar, mas se a gente sabe que a gente é pequeno realmente, mas que Deus é grande e poderoso, aí a gente levanta a nossa cabeça e fala, eu posso ser pequeno, e que a gente tem que diminuir mesmo, mas para que Ele cresça, não é para a gente ficar se achando pequeno, porque nós somos grandes quando a gente está em Cristo Jesus, amém? Quando alguém tentar nos humilhar, a gente vai falar assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Ó, fica quietinho aí. Eu não sou isso não. Porque às vezes a gente tem mania, eu estou me corrigindo com as crianças, a gente tem mania de colocar um nome. Ah, você é muito distraído, você é muito atrapalhado, você é muito isso. Eu não sou não. Eu não sou isso não, eu repreendo em nome de Jesus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Eu não sou um pastorzinho de ovelhas. Eu vou vencer essa batalha, eu vou me tornar rei de Israel. Amém? Quarto ponto aqui, não pegue armadura emprestada. Deus fez uma sob medida para você. Dá uma glória a Deus aí para beber minha água. Glória a Deus. Pentecostal assim do nada, né? Vamos ler no versículo 1 Samuel 17, versículo 38. Não pega a armadura emprestada. Deus fez uma sob medida para você. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou nele uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar, porque não estava acostumado com aquilo. Ele disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Em seguida ele pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas e colocou-as na bolsa. Isto é, no seu arfoge de pastor. Com a sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Gente, a gente muitas vezes quer se encaixar a todo custo. Quantas vezes vem alguém e fala, ó, isso aqui é para você, veste assim. Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E a gente, para se encaixar, vai aceitando. Nós não precisamos disso. Isso daqui é libertador quando a gente entende. A gente não precisa se encaixar, porque muitas vezes Deus não fez a gente para se encaixar em nenhum contexto que não convém. A gente precisa se encaixar naquilo que o Senhor quer que a gente, onde Ele quer que a gente esteja. Lá em Romanos 12:2 diz, não se amolde aos padrões desse mundo. Muitas vezes a gente quer caber onde não é para a gente caber. Se Deus tira a gente de algumas mesas, a gente tem que glorificar, porque Ele conhece, Ele sabe onde é para a gente estar. Muitas vezes não é para a gente estar em algum lugar, em algum relacionamento, em alguma mesa sentados, ouvindo coisas que não é para nós ouvirmos, falando coisas que não é para nós falarmos, mas nós queremos nos encaixar de alguma forma. Não se vista da armadura de outra pessoa. Eu falei na célula sobre isso. Às vezes a gente quer usar as estratégias que Deus dá para os nossos irmãos. Ah, mas você vai fazer assim, você vai orar 7 dias, porque eu orei 7 dias e no 7º dia o Senhor não sei o que. Gente, aquilo que Deus dá para você, amém? Receba, glorifique, viva isso. E quando for o seu tempo de florescer, você vai florescer. Eu costumo sempre comparar a gente com árvores. As árvores não dá para a gente comparar, que cada uma tem um jeito, cada uma tem uma folha, cada uma tem um fruto, uma estação para florescer. E às vezes a gente quer florescer no tempo errado, porque a fulana está florescendo, a fulana está florescendo. A armadura que Deus faz para a gente é nossa.
ela vai servir certinho, ela não vai ficar pesada, não vai ser difícil de andar. Se você está abraçando algo e você não está conseguindo caminhar porque aquilo está te atrapalhando, a gente tem que rever. É tempo de rever, porque às vezes não era para você estar vestida dessa armadura. Amém? Precisamos estar revestidos da armadura feita sob medida para cada um de nós. Amém? Nós não precisamos de validação das pessoas. Nós precisamos apenas da aprovação de Deus. Isso é libertador. Eu confesso que para eu entender isso eu demorei muito tempo. Muito tempo. Eu achava que eu tinha que agradar todo mundo. E muitas vezes eu carreguei armaduras pesadas. Eu mal conseguia levantar, porque eu queria me encaixar de alguma forma. Mas quando eu entendi que o Senhor preparou uma armadura para mim, e que eu sou livre, e que eu posso dizer, olha, eu não quero essa armadura, obrigada. Isso foi libertador para mim. Aleluia. Nós precisamos apenas que o Senhor olhe para nós e veja um filho aprovado. Amém? Nós precisamos apenas que Ele olhe para nós e veja, olha, eu tenho orgulho de você. Eu sei o que você enfrentou. Porque nós enfrentamos batalhas diárias, né? O mundo fala, todo dia a gente mata um leão. Todo dia a gente tem que realmente enfrentar uma batalha. E muitas vezes essas batalhas, elas são mais pesarosas, porque a gente não entende aquilo que o Senhor tem para nós. Quando a gente passa a olhar para o Senhor e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? Qual é o caminho que o Senhor quer que eu ande? Quais são os passos que o Senhor quer que eu dê? Aí a gente vai vendo que a vida vai ficando mais leve com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós nos preparamos para... Agora esse título eu fiz, esse tópico, aliás, pensando no meu pastor. Vocês vão entender por quê. Nós nos preparamos para a batalha no nosso secreto. O nosso secreto, mas é porque não tem como a gente ver a história de Davi e não comparar isso. Davi, ele se preparava no secreto. Onde não tinha, onde que é o secreto aí que a gente tanto fala? Lá em Mateus 6,6, Jesus fala, quando a gente for orar, para a gente entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta. Porque o Deus que vê a gente em secreto nos recompensará publicamente. E Davi viveu isso na prática, porque ele adorava a Deus com a sua harpa lá no secreto, quando não tinha ninguém, porque era afastado o lugar onde ele cuidava das ovelhas. Quando Samuel chega na casa de Jessé para ungir o rei de Israel, o novo rei, e ele vê que não é nenhum daqueles filhos, ele fala, não, mas tem mais um faltando. E Davi está lá cuidando das ovelhas, lá no secreto dele, onde ninguém está vendo. Mas ele ali estava se preparando para o dia da batalha. Porque ele cuidava daquelas ovelhas com tanto afinco, ele fazia aquilo com tanta seriedade, que para eles, quando ele chega lá e Eliabe, que eu li aqui, fala, cadê as suas ovelhinhas que você estava cuidando? Para ele não eram ovelhinhas, era propósito de Deus. E fazia parte do processo dele, para ele chegar na honra que Deus tinha para ele. Primeiro, ele se entregava ali para o Senhor em adoração. Esse tem que ser o nosso secreto. E ali ele estava se preparando, porque ele cuidava com tanto zelo, que quando vinha um leão, ele ia lá e matava. Quando vinha um urso tentar atacar, ele ia lá e matava. E para muitos isso era uma besteira. Eu acredito que ele chegava na casa dele falando, nossa, hoje eu enfrentei o leão. E os irmãos falaram, mas para ele estava se preparando, porque ele ia enfrentar um gigante lá na frente. Aquilo não era nada para ele, porque ele já sabia que o Deus que livrava as ovelhas, que dava força para ele matar leão, matar urso, era o mesmo Deus que faria ele enfrentar aquele gigante e vencer batalhas. Amém? E olha uma coisa interessante que eu descobri e fiquei muito empolgada com isso. A gente vê ali, vamos ler. Ver de novo aqui no versículo 39, eu acho. 17, versículo 39. 1 Samuel 17, versículo 39. Davi, cadê?
Vou ler aqui com vocês. Davi prendeu sua espada no versículo 40. Em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho, 5 pedras lisas. Amém? 5 pedras lisas. Davi não pegou 5 pedras lisas porque ele ficou com medo de errar a primeira. Ele era tão corajoso, ele sabia tanto quem era o Deus dele. Ele foi com tanta certeza de que ele ia enfrentar aquele gigante, de que aquele gigante ia cair, que ele não pegou 5 porque se uma falhar tinha outra. Existe um estudo, né, que fala, a tradição bíblica sugere que, além de Golias, seus 4 irmãos gigantes também estavam no campo de batalha. E Davi se preparou para enfrentar todos eles, se necessário. Olha só, ele não pegou as 5 pedras achando que ele ia falhar, porque ele sabia que quem deu aquela estratégia foi Deus. Ele sabia que o Deus que ele servia não perde batalhas. Mas ele já foi preparado para a batalha. Porque se caso aquele gigante caísse, e outro viesse, ele ia ter uma pedra para cada um. E nenhuma ia errar, nenhuma ele ia falhar. Porque Deus não falha, Deus não perde batalhas. Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é fiel. E Deus é o Deus dos exércitos, é o Deus que nos fortalece. Nós temos que andar como Davi, a gente tem que viver ali todos os dias as nossas batalhas, sabendo quem é o nosso Deus, adorando, buscando no secreto, para que quando chega o dia da batalha a gente esteja pronto. A gente já conhece tanto esse Deus, que a gente sabe que a gente não vai errar se a gente jogar a pedra, que o gigante ele vai cair por terra, porque ele não é nada perto do Deus grandioso que a gente serve, amém? Dá um glória a Deus aí, gente. Glória a Deus, Deus é poderoso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos nós enfrentamos dias de batalhas, dias difíceis. Dias que muitas vezes, como eu falei, a gente acha que a gente não vai ter forças para levantar. E eu não posso comparar a sua batalha com a minha, porque a gente sabe que isso é uma coisa individual. Mas nós sabemos que nós não podemos andar distraídos. Nós sabemos que a gente tem que saber que a gente tem uma guerra espiritual acontecendo o tempo todo. E essas guerras, muitas vezes, elas precisam ser vencidas. Com jejum, oração, muito joelho no chão, muito calo no joelho aqui, ó. Muitas vezes a gente precisa, leva anos para vencer uma batalha, leva anos para conseguir ter aquela vitória do marido convertido, do filho voltando para os caminhos do Senhor. A gente leva anos, eu já vi gente levar 20, 30 anos, 40 anos para ver. Esses dias eu vi o testemunho de uma moça que orava 20 anos pelo pai dela. E aí estava o vídeo no Instagram do pai dela sendo batizado, já com o cabelinho branco. Mas ela falou, eu sabia que esse dia chegaria, porque o meu Deus não falha. Esse é o Deus que a gente serve, independente da batalha que a gente vive, que a gente enfrenta. Nós sabemos que Deus não perde batalhas. Ele é o Deus da vitória, é Ele que nos dá a vitória. E nós não podemos desistir. Como eu li lá no começo, aquele preparo para a guerra todo. Nós precisamos também estar preparados e saber que muitas vezes essas guerras, elas não são vencidas com palavras, com repetições de palavras. Ela é vencida apenas com jejum e oração. Ou ela é vencida com palavras, estratégias que Deus dá. A gente sabe que os exércitos, quando eles se formam, eles têm uma estratégia, eles se reúnem, eles olham o mapa do local. Quem já assistiu muito filme de guerra, né? Eu não assisti tantos assim. Os que eu assisti, que eu me lembro, era assim. Eles pegam o mapa, vê o terreno do inimigo, aonde o inimigo vem, aonde o inimigo avança, vai um espião lá, e tem todo um preparo. E aí eles, nesse momento, eles se reúnem e decidem as estratégias. O secreto é esse momento com o Senhor, onde a gente vai colocar um mapa na mesa e falar, Senhor, aqui está isso acontecendo, aqui está essa situação, aqui está vindo daqui o meu inimigo, ele está falando isso aqui para mim, isso aqui está me doendo, isso aqui está me machucando, mas Senhor, qual que é a estratégia? Vamos lá, me fala, porque eu vou lá, eu vou me revestir da armadura e eu vou vencer essa batalha, porque Deus não perde batalhas, amém?
E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário. Acho que eu já repeti mais de 10 aqui nessa palavra. Eu vou falar de novo. Deus não perde batalhas. Muitas vezes a gente acha que o Senhor vai lutar por nós. E às vezes Ele luta por nós. Tem batalhas que o Senhor luta por nós. Tem batalhas que o Senhor livra a gente, né, de algumas batalhas. Ele dá o livramento antes da batalha. E muitas vezes Deus livra a gente no meio da batalha. Então cada situação é diferente. A gente vê que Deus, Ele tem formas diferentes de trabalhar. Ele não age da mesma forma, porque, como eu falei, Ele tem uma armadura, Ele tem um propósito com cada um de nós. E às vezes a gente quer, né, acha que vai acontecer igual. Deus, Ele é Deus nas nossas vidas. Ele é presente, Ele é fiel. E Ele vai conosco. Se a gente vai ter que enfrentar mesmo, Ele vai com a gente. Então, se está difícil, às vezes a situação que você está passando, você não está sozinho, você não está sozinha, porque Deus está com você nessa guerra, nessa batalha. E existe um momento que a gente está tão fraco, que Ele levanta a gente, e Ele vai dando a força, Ele vai nos conduzindo, Ele vai à frente, fazendo por nós, amém? Nós precisamos estar vigilantes, não podemos nos distrair, não podemos usar as armaduras que não são nossas, não dependemos de aprovação das pessoas. Nós precisamos apenas estar revestidos da armadura de Deus. Amém? Porque a batalha, por mais grande que seja, nós sabemos que será ganhada, vencida com o nosso Deus poderoso. Em Provérbios 21, capítulo 31, diz assim, o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Amém? Nós nos preparamos sim, mas a vitória não é nossa, é do Senhor. Porque senão a gente ia falar, eu consegui, eu venci, eu consegui trazer meu filho. Não. A glória, a honra é do Senhor. Que a vitória é Ele quem nos dá. Amém? A gente só é alguma coisa porque Ele vive em nós, porque Ele é em nós. E eu falo, olha para mim, o que vocês verem de bom em mim é Cristo na minha vida. E o que vocês verem de mal sou eu. Amém? Vamos ficar de pé? Eu queria pedir para vocês, nesse momento, colocar na mente de vocês, trazer à memória algum motivo que a gente tem batalhado, motivo de oração, uma situação difícil que você tem enfrentado. Muitas vezes essa batalha ela acontece na nossa própria mente. A gente luta com pensamentos, com sentimentos, emoções. E muitas vezes a gente sente que a gente não tem força para vencer. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que Deus te fortalece. Que Ele tem a vitória para a sua vida, como eu falei aqui. Em nome de Jesus, se há algo que você tem pedido muito para o Senhor, e você veio aqui nessa manhã pensando, Deus, eu vou pedir de novo, mas eu acho que não vai acontecer. Parece que não estou vendo a solução para isso. Eu vou falar mais uma vez. Deus é grandioso, poderoso. Ele não perde batalhas. Aleluia, Senhor. Nós nessa manhã estamos aqui com os nossos corações abertos a Ti, sabendo, Pai, que o Senhor é o Deus fiel, o Deus poderoso, Deus tremendo que não perde batalhas. Pai, mas muitas vezes as situações elas vêm para nos oprimir e para tentar nos desanimar, nos fazer desistir, tentar nos parar, nos paralisar. Muitas vezes, Senhor, nós temos, Pai, deixado, Senhor, até despojado, Senhor, das armaduras, Pai, deixado de lado, porque nós achamos que não vai dar certo, que eu não vou mais conseguir ganhar e nos entregamos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nessa manhã, eu quero declarar aqui, Senhor, com os meus irmãos, que todas as batalhas que nós enfrentarmos serão vencidas, porque o Senhor é na nossa vida. E nós também, Senhor, não vamos
entrar em batalhas desnecessárias, Pai. Nós vamos, Senhor, começar a Te buscar, Senhor, em intimidade, profundidade, para que o Senhor nos mostre, Pai, quais direções nós temos que tomar, Senhor. O Senhor nos dê estratégias, Pai, para que a gente possa vencer as batalhas, lutar as guerras certas e vencer todas elas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se tem alguém aqui, assim como o Senhor está me mostrando, Pai, que tem, Senhor, tirado a armadura, deixado de lado, deixado, Senhor, o propósito do ministério, Senhor, ali paradinho, empoeirando, em nome de Jesus, eu quero declarar, Senhor, um revestimento novo hoje. Tome posse novamente daquilo que o Senhor te deu. Não abra mão daquilo que o Senhor te chamou para fazer. Se vista da armadura espiritual, porque o Senhor quer começar a te levar para guerras e batalhas que você sabe que Ele te chamou para lutar. Em nome de Jesus, não deixe a sua armadura empoeirando no canto. Pega a sua armadura e tome posse, porque o Senhor vai começar a te usar no meio da batalha. Ele vai começar a te usar para mostrar para as pessoas que um gigante não é nada para Deus, que um gigante é muito pequeno perto do Deus grandioso que nós servimos. Aleluia! Em nome de Jesus, não deixe a sua armadura enferrujada, não deixe a sua armadura empoeirada. O Senhor está te chamando de volta, falando: volta, filho, volta para o teu propósito, porque eu te chamei para vencer batalhas. Em nome de Jesus, eu não te chamei para ficar aí parado, amedrontado, com medo, paralisado, vivendo no natural. Eu te chamei para viver no sobrenatural. Eu tenho propósito, eu tenho ministério, eu tenho chamado. Não abra mão do seu chamado. Em nome de Jesus, pega a sua armadura, revista ela aí, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pelo teu poder, Senhor, que se aperfeiçoa, Pai, na nossa fraqueza, Senhor. Obrigada, Pai. Muitas vezes nós nos sentimos fracos, mas o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando sou fraco, eu sou forte. Aleluia. Quando eu sou forte, eu sou fraco, porque não é com a minha força, mas é com a força do Senhor que eu venço as batalhas. Aleluia, aleluia. Obrigada, Deus. Muito obrigada por esse momento. Senhor, continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus.